Olá, sou a professora Viviane, trabalho na rede regular do ensino do estado do Paraná, sou a professora de disciplina de História. Estou aqui hoje para nós começar a nossa aula com o conteúdo da Mesopotâmia. Vamos lá entender o que é Mesopotâmia. O primeiro objetivo dessa aula, vamos retratar? Reconhecer as características geográficas da Mesopotâmia, enquanto uma civilização fluvial. Para o início da conversa, se eu fosse possível visitar uma nação antiga ou um povo de milhares de anos, vamos fazer uma viagem às nossas aulas, uma viagem histórica, conhecer os modos de vida e política, relações sociais. Então vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia. Quem são esses povos? Quem viveu nessa época da Mesopotâmia? Quem foram os principais povos que viveram naquela época? Quem sabe me dizer? Joãozinho, você sabe me dizer? Maria? Ai, que legal! Quem foi, então? Foi os sumérios, né? Que fundou, né? Ai, que legal, Joãozinho! Então, vamos lá. Olha esse mapa aqui, a Mesopotâmia e a localização. Em que continente está localizada a antiga civilização da Mesopotâmia? Ali tem um mapa. Quem sabe falar para mim que ali naquele mapa, o que está escrito naquele mapa? Como é que é? Entre os rios Tigre e Eufrates. Então vamos lá, gente. Mesopotâmia é terra entre os rios. Tem um significado. A palavra Mesopotâmia vem do grego, significa entre os rios. É uma região seca. Quando fala seca, se refere ao quê? Que é um lugar úmido, é um lugar... Como que é esse lugar? Lugar seco é como um deserto, né? As plantações são bem rasteiras, quase ali, muito seco, né? Desértica e de clima quente, né? E como é nosso clima hoje aqui, voltando ao nosso passado com a nossa realidade? Como que é? É só seco? O nosso clima é como que é, gente? Ele é um clima seco, mas tem outono e inverno, né? Lá é mais seco. Aqui não, a gente é mais úmido, então é diferente, né? Nosso clima de lá, dos povos da Mesopotâmia, né? Ela é cortada por dois grandes rios. Que rios são esses? Tigre e Eufrates, que desagam no Golfo Pérsico. Esses dois rios foram fundamentais para o surgimento de importantes civilizações da região. Esse rio Tigre e Eufrates são muito importantes para a Mesopotâmia. Por que muito importante? Agora voltando à nossa realidade, nós conseguimos plantar alguma coisa sem água, gente? Alunos, vocês acham que a gente consegue viver sem água? Olha quantos milhões de anos atrás e hoje, será que a gente consegue viver? E as plantações? Sem água, as plantações vivem? É bem diferente a região de lá que é seca. A nossa aqui temos diferença, né? Não é totalmente seco, né? Então, água é essencial naquela época. Imagina um deserto sem água. Já fala deserto, seco, sem nada. Plantas rasteiras. Imagina sem água. Então, o que acontecia com esses povos? Precisavam da água para quê? Como que era a economia deles? Aí vinha a Mesopotâmia e a divisão política atual. Atualmente a região do rio Tigre e Eufrates estão localizados nos países como Turquia, Síria, Kuwait, Irã, Iraque. Iraque é o país que ocupa a maior parte do território das terras mesopotâmicas. Imagina, o Iraque é o maior, a Mesopotâmia está no lugar ali do Iraque. Mas naquele lugar todo, ele está entre os rios. Quais são os rios, gente? Tigre e Eufrates, né? Se não ter esses rios, como que eles vão ter a sua civilização? Como que eles vão sobreviver os povos que estão? Quais são os primeiros povos que estavam ali? Os caldeus, desculpa, gente, os caldeus, né? Então vamos lá, gente. Quais são esses povos da Mesopotâmia? Foi habitada por vários povos. Entre eles podemos destacar o primeiro povo lá da Mesopotâmia. Foi os sumérios e os acádios. E depois vem os amoritas, os assírios e os caldeus. Ali está uma civilização
da Mesopotâmia, né? Assírio, a Nínive, Assur e o babilônico, né? E os sumérios e acádios. Quem já viu falar dos babilônios, que é um lugar que ele não é, vou falar, jardim suspenso na Babilônia. Até hoje não é comprovado 100% que existiu esse lugar, né? O jardim babilônico, né? Jardim suspenso, né? Um lugar muito bonito. A professora vai passar um vídeo adiante para vocês entenderem sobre esse jardim suspenso, tá? Então vamos lá, gente. Aí tem uma atividade, antes da professora vai colocar essa atividade, né? E já em seguida eu vou passar o vídeo para vocês. Só um pouquinho. Responda em seu caderno, gente. Vamos lá copiar, gente, essa atividade. Vou dar uns minutinhos para vocês responder. O que significa a palavra Mesopotâmia? 2. O país que ocupa a maior parte das terras da antiga Mesopotâmia. Quais foram os principais povos que habitaram nessa região? Vou dar uns minutinhos para vocês responder e eu quero todo mundo fazendo, por favor. Maria já fez, Maria? Quem terminar, a gente enxerga a mão. Maria já respondeu. Vamos falar então, Maria, o que significa a palavra Mesopotâmia? Professora, entre os rios significa Tigre e Eufrates. Parabéns, Maria. Tem mais alguém que terminou? Ah, Joãozinho, você? O país que ocupa a maior parte das terras da antiga Mesopotâmia. Qual que é a Mesopotâmia? O Iraque, né? O país do Iraque tem vários, né? Mas a maior parte da Mesopotâmia está no Iraque, né? Então vamos lá. Quais foram os principais povos que habitaram a região? Quais são esses povos que habitaram na região? Acabamos de falar, vamos ver quem sabe. Os sumérios e o acádio, né? Sumério é um povo que habitou, o primeiro povo a habitar lá. E ele também fez uma civilização, né? As plantações. E outra coisa, a primeira forma de escrita, quem inventou foi os sumérios, que é a cuneiforme, feito numa taubinha de argila, onde eles escreveram as formas de escrita deles. Imagina hoje nossas escritas, né? Como que é? Nossa escrita é feita numa taubinha, gente? Não, né? Bem diferente, né? Mas por que eles faziam nessa taubinha, gente? Faziam nessa taubinha pelo fato que eles queriam marcar aos calendários deles, queriam marcar tudo deles, as coisas importantes deles, né? Como nós marcamos uma agenda, né? Vamos voltar à nossa realidade, nós temos agendinha, tudo que a gente precisa, um caderno, né? E eles não, faziam numa argila. Não é interessante? Vamos lá, gente. Eu vou passar o vídeo agora, gente, para vocês sobre o Império Babilônico, né? Só um pouquinho. Está dividida entre os que acreditam que os jardins existiram e aqueles que não acreditam que existiram. Segundo o que é falado e mais aceito, os jardins suspensos seriam uma construção em que cada andar superior era menor que o andar inferior, e isso dava a forma de pirâmide. Na parte de cima e externa de cada andar, que tinha contato direto com o andar de cima, ficava um jardim, como que pode se ver nessa imagem. Por isso que tem o nome de jardins suspensos.
ponto que a água surgia e jorrava de algumas partes, formando cascatas que caíam e pequenos córregos feitos na construção. A localização das ruínas, que acreditam que seja da antiga cidade da Babilônia, são no centro do atual Iraque e era considerada a capital do reino de... Gente, a professora vai parar o vídeo pelo fato que eu queria mostrar ali, que o jardim suspenso é a forma que a hierarquia que tinha, né, naquela época. Então, a professora, quem que formou esse jardim foi os acádios. E a professora vai falar um pouquinho da sociedade e o poder. A Mesopotâmia, um poder político, era privilegiado dos homens que passavam de pai para filho. As mulheres raramente chegavam ao poder. A sociedade mesopotâmica era hierarquizada. Veja a apresentação. Ali tem uma imagem, né? O rei, né, como é superior, né? Os sacerdotes nobres e militares, né, que protegiam o rei, os comerciantes, né, que comerciavam, os escribas que escreviam, os artesãos que faziam, os camponeses e os escravos. Então, gente, olha só na Mesopotâmia. E a economia, o que era a economia da Mesopotâmia? A plantação, a agricultura, que hoje nós temos, né? Quem mora no sítio, né, tem. E também a pecuária, o artesanato e o comércio. E a professora hoje encerra a nossa aula. Na próxima aula continuaremos sobre a Mesopotâmia.